Eu escrevi uma frase no meu celular hoje de manhã, era 8 horas da manhã. Uma pessoa que não está pronta para ser exortada não está pronta para crescer. E eu anotei essa frase que eu falei se eu quero fazer um vídeo em cima dessa frase, porque tem pessoas que não aceitam correção. Tem pessoas que acham que elas são as certas e aquilo que ela está fazendo, mesmo que seja errado, é o certo. E por que que é muito difícil conviver com pessoas que não aceitam ser corrigidas? Porque se ela estiver fazendo algo errado e estiver prejudicando só a vida dela, consequência dela. O problema é quando ela faz isso e acaba afetando a vida de outras pessoas. É claro que nós que somos cristãos, a gente tem que ter o amor de Deus em nossa vida, a gente tem que prezar pelo bem do próximo, amar verdadeiramente o próximo, querer que ele seja salvo, que tenha a sua vida transformada, as suas feridas curadas. Só que infelizmente tem pessoas que não aceitam a correção. E quando você tem entendimento disso sobre a pessoa em particular, você precisa ter uma atitude em relação a isso. Por quê? Se você perder o seu tempo tentando ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, a probabilidade de você se machucar, se ferir, perder tempo, ser a errada da história é muito grande. A pessoa que não aceita ser corrigida, isso vai ter uma raiz de orgulho. Por quê? Se eu não aceito ser corrigido, mesmo estando errada, principalmente, né, estando errada, isso quer dizer que eu não me vejo como um ser humano de natureza caída, sujeito a erros e falhas. O único que é perfeito é Deus. Então essa pessoa ela se coloca acima de Deus, que a partir do momento que ela não aceita ser corrigida porque ela não acha que está errada, ela está o quê? Certa. E a pessoa que se acha certa, que tem essa raiz de orgulho, geralmente é a pessoa que tem uma facilidade muito grande para enxergar defeito nos outros, o erro dos outros. Ela tem uma facilidade maravilhosa de apontar o defeito, o erro do outro. É aquela pessoa que quando vai para a igreja, quando ela está no culto, ela escuta uma pregação, ela fala, não, lembrei de fulano, nossa, fulano faz isso, ciclano tinha que estar aqui ouvindo isso. Ela lembra de todo mundo, mas dela, ela não lembra hora nenhuma, porque a raiz cravada nesse orgulho impede que ela olhe para dentro dela e enxergue que, na verdade, aquilo dali está servindo, às vezes, muito mais para ela do que para as pessoas que ela pensou. Com certeza, se ela pensou nessas pessoas, elas podem sim precisar também, mas e ela? E é muito difícil a convivência com uma pessoa que não enxerga que tem problema, uma pessoa que não enxerga que precisa de ajuda, uma pessoa que não enxerga que tem defeitos, uma pessoa que sempre joga para o outro. Sabe aquela pessoa manipuladora? Ela erra, ela causa às vezes um estrago e aí ela manipula toda a situação, tudo aquilo que aconteceu para ela sair como vítima, como coitadinha e às vezes a vítima real sair como culpada. Esse tipo de pessoa, ela faz com que ambientes fiquem pesados, ela pode inclusive fazer com que coisas deem errado para outras pessoas pelo simples fato de às vezes para ela não estar dando certo. É muito difícil conviver com pessoas assim, sabe? E a palavra, ela fala tanto sobre correção, sobre exortação. A gente tem que amar a sabedoria, a gente tem que amar a correção. A partir do momento que você está no caminho errado, né? Por exemplo, aqui na minha casa, dá vontade de tossir? Desculpa. Aqui na minha casa, se eu virar para você e falar para você ir para a padaria, você vai para lá. O caminho está errado. Então eu tenho que te ensinar o caminho certo. Para você ir para a padaria, você vai ali assim, assim, assado. Mas se você quer ir pelo caminho errado, insiste em ir pelo caminho errado, não aceita que o caminho está errado, acha que o caminho do outro é o errado, o seu que é o certo, vai resolver eu perder o meu tempo, ficar batendo cabeça, brigando, falando? Não vai. E isso vai gerando um desgaste tão grande, porque acontece, em um determinado momento a gente acaba colocando uma certa expectativa. Não, agora eu enxerguei tal coisa, quando eu falar sobre isso, essa pessoa vai ver que ela precisa mudar. Não, agora ela vai entender que ela está errada. Não, agora aconteceu tal coisa, ela vai enxergar que ela precisa mudar. Gente, infelizmente, tem pessoas que não vão aceitar a correção. Elas vão sim para o inferno.
é duro saber isso porque é um peso muito grande. Às vezes a gente fala, ai, o inferno, de uma forma parece muito literal, muito às vezes até esquecendo o que de fato o inferno é, mas pensa uma pessoa ir para o inferno porque ela decidiu permanecer no caminho errado. É algo muito, eu não sei se você acha tão profundo, tão pesado quanto eu acho, mas eu acho muito profundo, muito pesado, muito triste, sabe? Uma pessoa preferir continuar no caminho do erro do que aceitar a correção. E a correção, ela às vezes ela pode ser de uma forma mais amena, mais branda, mais tranquila, mas às vezes ela pode ser de uma forma dura, de uma forma mais direta, de uma forma que às vezes a gente não gosta de ouvir. Por exemplo, hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para ela sobre a preguiça que me dá de ter que falar com adultos de uma forma um tanto quanto infantil, de você ficar cheia de dedos, de você não poder falar coisas que são necessárias porque acha ruim, vira a cara, fica nervoso, sai bater nas coisas, fica chateadinho, não aceita. É muito ruim ter que lidar com esse tipo de pessoa. Por quê? O clima fica pesado. A convivência ali, o dia a dia, a rotina vai ficando cansativa. Às vezes, você tem que lidar com essa pessoa dentro da sua casa, às vezes é no casamento, às vezes são seus filhos, às vezes é sua mãe, seu pai, às vezes é no ambiente de igreja, às vezes é no ambiente de trabalho. E dependendo se a pessoa tiver uma certa hierarquia acima de você, aí que é pior. Porque aí vem a frase, quem você pensa que é para falar assim comigo? Quem você pensa que é para me corrigir? Com que autoridade você vem me confrontar? Por exemplo, um pastor de igreja. Como que você vai corrigir um pastor de igreja? Se ele for uma pessoa humilde, ele vai sim aceitar, porque o fato dele ser pastor não o coloca num pedestal. Como que você vai falar para o seu chefe que ele está errado? Se ele for realmente um chefe com espírito de liderança, ele vai sim ouvir e ponderar acerca daquilo que você falou. A pessoa, quando ela tem humildade, ela entende que por mais que aquilo dali possa gerar um desconforto, por mais que possa doer, sabe? Escutar aquele confronto, o fato mesmo de estar errado, a pessoa, quando ela tem essa humildade, ela vai entender que aquilo dali é para o bem dela. A diferença entre confronto e afronta é uma linha muito tênue, porque a afronta ela vai para poder te afetar, digamos assim, para poder te ofender. A afronta não é para poder de fato te corrigir, é para te cutucar, sabe? Para te machucar. Você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. É uma forma de realmente te afrontar, sabe? Agora, o confronto, para poder te confrontar, é para fazer com que o seu melhor seja extraído, para que você olhe para aquilo que você está fazendo com outro olhar. Se eu estou fazendo isso errado, o que eu posso mudar para poder passar a fazer o certo? É na intenção de te mostrar que o caminho que você está seguindo, a atitude que você está tomando, a decisão que você está tomando não é a melhor. Que você pode sim remanejar, pensar, às vezes até pedir uma ajuda para tomar uma decisão melhor. E aí, quando a pessoa vai confrontar a outra, ela vai fazer nesse intuito, sabe? De extrair o melhor do outro. E é engraçado porque a pessoa, quando ela está sempre nessa prática do erro, ela não confronta ninguém. Ela afronta todo mundo. A pessoa, quando ela não se permite ser mudada, transformada por Deus, é aquela pessoa que entra ano, sai ano, está na igreja, às vezes nem está na igreja. Essa semana eu escutei falando sobre cristão praticante. Gente, é algo tão... Imagina eu falar, eu sou uma atleta não praticante. O que seria uma atleta não praticante? Uma jogadora de vôlei não praticante. Não combina. Se você joga vôlei, você joga. Não praticante é ou você um dia jogou e não joga mais, ou não tem outra opção, sabe? Eu sou uma atleta não praticante só porque eu tenho uma bola em casa de vôlei, a rede, só porque eu tenho a quadra. Isso não me faz ser
pelo menos uma amadora, não me faz. Ter essas coisas só quer dizer que eu tenho os utensílios necessários para jogar vôlei, mas não quer dizer que eu sou uma jogadora de vôlei. Não quer dizer que eu sou uma amadora de vôlei. E quando eu vejo falando isso sobre cristãos, quando são praticantes ou não, eu fico, meu Deus, como que uma pessoa que se intitula cristã consegue não praticar aquilo que está na palavra? Porque se é um cristão não praticante, é um cristão que não está vivendo o evangelho. Consequentemente, é um cristão que não está fazendo a vontade de Deus. Não tem como você falar que é cristão e não ir para a igreja. Falar que é cristão e não orar, jejuar, não fazer o seu devocional, não buscar conhecer a palavra de Deus, não estar em comunhão com os irmãos, ser uma pessoa que mente, que fala mal dos outros, que faz fofoca, contenda, que fica fazendo picuinha. Gente, tem pessoas que se sentem bem quando pessoas estão brigando. Tem gente que se sente bem vendo pessoas brigando entre si para ela ficar como a boazinha. Ou se é aquela pessoa que está nos dois lados, sabe? Por exemplo, 3 amigas, aí 2 brigam, ela fica no meio das 2. Tem gente que gosta disso. A pessoa que cresceu no meio do caos, da bagunça, da gritaria, aí ela vai seguindo, perpetuando isso na vida dela, na vida dos outros. E quando esse tipo de pessoa não aceita essa correção, ela também não vai aceitar a correção de Deus. Por quê? O Espírito Santo é ele quem nos convence. Só que Deus já deixou claro que existe o livre-arbítrio. Tem pessoas que até se convencem do erro e do pecado, mas elas não abandonam. Então não adianta você ser convencido, mas você não ser convertido. Não adianta você ter ciência do que está fazendo de errado e não parar de fazer. Essa sabedoria em você entender que o outro está te corrigindo para você aprender, para você parar de errar, para você ensinar para outras pessoas, é algo tão maravilhoso. E que quando isso acontece, na verdade, o que está sendo confrontado é principalmente o nosso ego. O nosso ego. Um exemplo que eu gosto de falar, e que tem um tempinho que eu não falo sobre isso, porque o meu filho mais novo, o Felipe, de 3 anos, e até com o Rodrigo foi a mesma coisa também, o mais velho de 7 anos. Essa fase de estar aprendendo a falar, então a gente fica corrigindo o tempo todo. E algo que eu tinha observado tanto no Rodrigo e agora no Felipe. A criança, ela não acha ruim de ser corrigida. Ela não fala, você não vai me corrigir, quem é você? Ela repete, porque ela tem entendimento de que ela não sabe. É lógico que se você ficar ali o tempo todo corrigindo, vai chegar uma hora que ela vai ficar irritada, né? Mas, no geral, elas se disponibilizam a aprender. Já viu o bebezinho quando começa ali a engatinhar e vai, né, se levantando para ficar em pé, para começar a dar os primeiros passos? Ele cai, mas ele entende que para ele ficar igual aqueles adultos andando para um lado e para o outro, ele vai ter que continuar insistindo. E o erro não faz com que ele pare, o erro faz com que ele persista. Peraí, eu caí aqui, vou tentar de novo. Eu caí ali, eu vou tentar novamente. Só que tem pessoas que preferem ficar no erro, ao invés de terem essa mudança na sua vida. E eu gosto desse exemplo da criança porque quando a palavra fala que a gente precisa ser como criança, não é você ser infantil, sem filtro, não é você ser birrento, porque criança, a mente falando, né, emocionalmente falando, cognitivamente falando, intelectualmente, enfim, ela não tem as suas emoções amadurecidas e cada hora a ciência fala uma idade diferente, mas já está passando dos 25 anos já. Então, no caso do meu filho mais novo, de 3 anos, eu não posso exigir dele uma maturidade emocional que não combina com a idade dele, até porque isso não está desenvolvido nele. Como que eu vou exigir de uma criança de 3 anos que ela tenha a maturidade de um adulto de 30, 40 anos, que muitas das vezes esses adultos não têm? A gente gosta muito de esperar a sabedoria e um bom comportamento das crianças, sendo que nem a gente tem. E aí, a palavra vai dizer para a gente ter esse coração puro, ensinável, tratável, por mais que a estultícia, a estupidez, a tolice esteja no coração da criança, ela se permite ser ensinada, ela se permite aprender,
ela se permite ser corrigida. Vai chegando uma fase que os confrontos vão começando. Por quê? Ela precisa entender que ela não faz o que ela quer. Ela não pode fazer só o que ela quer. Então, esse confronto vai começar. Só que se você começa a ensinar o seu filho, ele vai começar a ter entendimento do porquê não fazer, do porquê não poder. Quando a gente fala para uma criança não pode, pronto, acabou, não pode porque eu não quero, não pode porque eu mando, você não está ensinando o seu filho o porquê de não poder. E isso a longo prazo vai sim ter consequências. Quando você ensina para o seu filho o porquê das coisas, tá certo que tem coisa, né, que não vai ter muito um porquê, mas quando você ensina, você está mostrando para ele que ele tem que pensar, que ele tem que aprender, que ele tem que digerir e lidar com as suas emoções. Você está trazendo lições para a vida dele que ele vai levar ao longo da vida toda. E tem pais que não têm paciência para isso. Jogam no celular, na internet, né, no computador, na televisão, e preferem bater, gritar e falar eu mando, pronto e acabou. E isso não é ensinar, não é corrigir. É, na verdade, criar um mini monstrinho. Então, exortar uma pessoa adulta, uma criança, é você ter esse entendimento de que você está trazendo conhecimento para agregar na vida dela, para ela ter resultado em cima daquilo. Não é apenas falar uma coisinha, colocar ali como via de regra. Entender as regras é muito melhor. É muito mais fácil a gente entender o que a gente pode e o que a gente não pode do que apenas ter o não, ou o sim ou não. Sabe o que é interessante? Para poder finalizar, eu vou até abrir minha Bíblia aqui, porque Deus, mesmo não precisando, Ele. Cadê? Mesmo Deus não precisando dar satisfações, Ele ainda assim deu. Estou tentando achar aqui para eu poder falar certinho. Ó, Gênesis 2, aqui a partir do 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele não falou só não come. Não come porque eu não quero, eu estou mandando, eu isso. Ele falou, o dia que você comer, você vai morrer. Ele deixou bem claro o que iria acontecer. Ele pode não ter entrado em detalhes e explicado exatamente o que seria essa morte, mas ele disse qual seria a consequência. Então, às vezes é melhor você falar a consequência para uma pessoa, ou para os seus filhos, ou para alguém que você está trazendo um ensinamento, para ela entender que obedecer tem recompensa, mas desobedecer tem consequência. E às vezes é uma consequência que é irreversível. No caso aqui, só se tornou possível ser revertido graças a Jesus. Mas a gente está pagando o pato de uma decisão errada de alguém que não aceitou ser corrigido por Deus. Porque às vezes também a correção não vai vir quando você estiver fazendo algo errado, quando você às vezes for para começar a fazer algo, né? Deus deixou bem claro ali, ó, você pode comer aqui, ele não estava comendo, ele não foi para comer, ele falou, você pode comer ali, aqui não, por causa disso e disso. Então tem esse entendimento de que você precisa ser uma pessoa humilde a ponto de se permitir ser ensinada, de praticar esses ensinos e ter o entendimento de que quando alguém te corrige e que realmente quer o seu bem, mesmo que ela fale de uma forma mais dura, não leve isso para o coração, leve isso para uma transformação. E se de repente alguém falar de uma forma muito grosseira, muito ruim, apesar de machucar, ainda assim, analisa aquilo que a pessoa está falando. Vai que de repente você precisava ouvir aquilo e ninguém teve coragem, porque tem pessoas que às vezes não nos corrigem porque elas não têm coragem de falar, porque a gente não aceita. Tem pessoas que além de não se permitirem ser corrigidas, elas não são corrigidas por outras pessoas por esse motivo. Tem pessoas que ficam vendo os outros caindo no abismo porque sabe que se for falar vai dar problema. Então não seja esse tipo de pessoa. Adquira a sabedoria, ame a correção,
para que você possa vir para o caminho certo, que é Jesus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, ativa o sininho para você poder receber mais vídeos, compartilhe, me ajude a fazer esse vídeo ser espalhado, deixe aqui seu like para o YouTube entender que ele é relevante e entregar para mais pessoas. E é isso. Graça e paz.